1914 foi iniciado um trabalho de marcação de terras na região onde hoje está localizada Lucélia. Este trabalho foi concluído no ano de 1918. A colonização desta região se iniciou em 1927 com a abertura e formação de fazendas, entre as quais as primeiras delas, Fazenda Baliza. Em 1929, João de Arruda construiu o primeiro rancho num determinado local que se deu o nome de Zona da Mata, origem da atual Lucélia, com cerca de 12 casas, cemitérios e algumas chácaras, quando a venda de lotes do novo povoado foi feita pela CAIC, Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização. A colonização da região iniciou-se por volta de 1920. Em 1926, começavam a chegar os primeiros colonos para desbravar a mata, localizada no Riacho Baliza. Eram principalmente eslavos e russos, pertencentes na época à gleba de Martinópolis. Moradores do povoado de Baliza, onde já com umas 40 famílias se transferiram para o Alto do Espigão, divisor de águas dos rios do Peixe e Rio Aguapeí, distante uns 10 quilômetros, começando assim o que hoje é Lucélia. A região era procurada pela riqueza de suas matas e hidrografia, facilitando diversas culturas, principalmente o café, o algodão e o amendoim. A partir da implantação da ferrovia nos anos 50, essa imigração foi acentuada, proporcionando o acesso mais fácil, já que as estradas de terra eram muito precárias e o cruzamento entre jardineiras e caminhões exigiam muita destreza dos motoristas, que por vezes era necessário adentrar na mata para haver espaço para os dois veículos passarem. A ferrovia teve importância de destaque na colonização da então chamada Zona da Mata. Muito embora os primeiros trens só começassem a trafegar nos anos 50, a região e o povoado Baliza, nome dado à vila que surgia no Espigão, onde hoje está localizada a Avenida Internacional, já contava com várias casas e também pequenos estabelecimentos comerciais. Embora a presença de eslavos e russos fossem significativas no início da colonização, historiadores registram que antes desses, alemães já desbravavam a região, principalmente próximo ao Salto Carlos Botelho, em 1920. Surge no final dos anos 20 a figura do Dr. Luiz Ferraz de Mesquita, engenheiro civil que fazia demarcações das terras. O pagamento pelos serviços feitos pelo Dr. Luiz Ferraz de Mesquita eram através de doações de lotes. Alguns documentos sugerem que o Dr. Luiz Ferraz de Mesquita não chegou a ser o dono da Baliza, mas foi o principal mediador para a venda destas terras. Inicialmente seria o senhor Zeferino Ferreira Veloso. No final dos anos de 1930, Ferraz planejou o traçado da cidade e se tornou o fundador desta, um sonho de sua mocidade. Como as ruas, praças e outros espaços já demarcados, Luiz Ferraz iniciou o parcelamento de solo e a venda de lotes, oficializando assim a cidade. Em 1940, Lucélia se tornou sede e comarca, e Luiz Ferraz de Mesquita foi seu primeiro prefeito. Como desbravador, Ferraz se manteve sempre distante da família, que residia na capital, São Paulo. Seus 10 filhos, educados e formados basicamente pela dedicada mãe, Cecília. Em homenagem e gratidão à esposa, Ferraz criou o que seria o nome da cidade. Por que Lucélia? O nome Lucélia é formado pela união das sílabas LU, de seu nome Luiz, e das sílabas CE, do nome da esposa Cecília, acrescido da desinência Lia. Assim surgiu o nome Lucélia. Em latim, seria Lux Coeli, luz celestial. Essa desinência era usual naquela época, como pode-se notar nos nomes de Gália, Marília, Cabralha, dentre outras.
Quase 100 anos se passaram desde a chegada dos primeiros colonos, e Lucélia se desenvolveu graças ao sacrifício, trabalho e muita dedicação de seus colonizadores, portadores de uma cultura ímpar. Com população de mais de 20 mil habitantes, economia estável, tendo uma sociedade dinâmica e organizada, Lucélia, intitulada Capital da Amizade, é destaque na microrregião. Em Lucélia aconteceu um caso interessante. Quando se cogitava que a ferrovia chegaria por Lucélia, o pessoal ficou muito animado, porque o progresso seria certeiro. Todo mundo queria que aqui parasse o trem, porque aí a nossa cidade expandia com mais facilidade. Mas teve um cidadão que não estava de acordo com isso. Achou que tinha que ficar aqui o trem. E o projeto era para seguir em frente e fazer o viradouro, como se diz, lá em Adamantina. Aí construiu-se uma casa na linha onde passava o trem, para impedir que a máquina, a composição, chegasse a Adamantina e fizesse a parada, ponto final, aqui em Lucélia. Foi um caso muito interessante e repercutiu muito com a população. E desde a década de 1920, as terras do Mesquita, próxima à Pracinha, pelo município de Pracinha, era povoada por comunidade russa, eslava, né? Esses russos, esses búlgaros, esses ucranianos, romenos, vieram da antiga Bessarábia. A Bessarábia não existe mais, é a atual Moldávia, que no passado fez parte da antiga União Soviética. Então, esses imigrantes, lá na década de 1926, eles saíram de portos da Alemanha, portos da Itália, rumo ao Brasil, a maioria delas para Porto de Santos. E depois se deslocaram para o Paraná, para o interior do estado de São Paulo, formando comunidades eslavas. Qual era o objetivo deles? Eles vinham para cá para derrubar mato, simplesmente isso. Tirar o mato, derrubar as grandes florestas e fazer plantações de café e de outras lavouras que aqui existiam. Então essa era a função deles, desses russos. Como que eles chegaram aqui? E lá em 1929, 1930, um russo chamado Nicolau Darlov, que era um conhecido do Luiz Mesquita, ele trouxe uma gleba de russos eslavos lá da região de Igarapava, outros de Curitiba, no Paraná, e formou uma comunidade eslava chamada Baliza. Nessa comunidade, chegou a ter cartório de registro de imóveis, chegou a ter igreja ortodoxa, chegou a ter igreja leta, chegou a ter campo de futebol, chegou a ter clube. O campo de futebol tinha um nome de um time chamado ABC, que era Atlético Baliza Clube, que existe até hoje, né? O time do ABC era o antigo Atlético Baliza Clube. Então, parte da igreja ortodoxa, dos documentos, estão em São Paulo, como prova esse jornal. Os documentos de batismo, de casamento da igreja ortodoxa, estão lá na igreja São Nicolau, em São Paulo, no bairro da Liberdade. 2 vezes por ano vinha um padre de São Paulo aqui fazer batismo, casamentos, certidões. E depois, com o fechamento dessa comunidade russa, eslava, os documentos foram levados para São Paulo. Tem um artigo também que eu escrevi há algum tempo, chamado A Torre de Babel no meio da floresta. Por que a Torre de Babel? Porque aqui falava-se russo, falava búlgaro, falava romeno, tinha algumas palavras polonesas, tinha algumas palavras em letos. Do outro lado da cidade, tinha uma grande comunidade germânica, né? De teutos, de alemães, de suíços, de austríacos, de húngaros. Junto com o elemento do nordestino, junto com da comunidade japonesa, que era muito grande, Lucélia formou-se um mosaico de etnias aqui na cidade. Então nós podemos dizer que Lucélia tem uma certa capital, não apenas a capital da amizade, mas a capital das etnias. Existiam muitos povos aqui em Lucélia, com tradições próprias, com festas próprias. Por exemplo, a festa das babas, que era dos casamentos, quando tinha o casamento das russas, as mulheres mais antigas, as babas, chamadas de vós, elas faziam os partos. A minha avó materna, Ana Mostovoy, ela chegou a fazer 92 partos aqui na região, chamando parteiras. Não existia hospital, não existia Santa Casa. Lucélia, naquela época, e Baliza, pertencia a Martinópolis, Presidente Prudente. Não existia essa comunicação, essa facilidade que tem hoje. Então, a Torre de Babel no meio da floresta. E, falar sobre Baliza, a gente falar também que Baliza é mãe de Lucélia, podemos dizer assim. E avó de Adamantina e de Oswaldo Cruz. Se Adamantina pode ser considerada mais nova que Lucélia, e Lucélia foi filha de Baliza, podemos dizer que Baliza foi mãe de Lucélia
e a avó de Adamantina Oswaldo Cruz. Baliza foi a grande comunidade eslava que existiu aqui. Lucélia é uma cidade progressista, uma cidade rica em cultura, rica em história, cuja nossa gastronomia, nossas danças, nossas tradições tem que ser resgatada. Então, eu nasci em Ubirajara e fiquei lá tinha uns 4, 5 anos quando eu vim para cá. Meu pai veio para o Salmourão. Aí eu fiquei aí até 48, meu pai formou café, tudo, daí ele quis mudar para Lucélia. Aí, você sabe, aquele tempo não tinha boca não, né? Quando o pai falava, vamos mudar, você tinha que ir mesmo. Aí o velho veio aqui, nós fomos tocar café e tal. Eu tinha 18 anos, eu entrei na Estrada de Ferro, naquela época. Aí foi onde eu entrei, mas só que eu trabalhei muito tempo sabe? No pega mesmo. Eu trabalhei até mais ou menos uns 30, uns 25 anos por aí eu tinha, né? Depois nós casamos, 21, né? 21 nós casamos. Aí foi onde eu entrei na Estrada de Ferro e fomos tocar, e aí eu fiquei, muda para Dracena, vai para Garça, vai para Palmital, não dá, esse lado aí eu fuçava tudo. E tal, e para frente de Dracena tem um patrimônio, não sei se vocês conhecem, acho que vocês não conhecem, chama Iandara, sabe? Aí ele montou lá uma casa lá no meio e não queria não, e tal, e põe os capangas dele lá. Aí ficou brigando 2 anos. Quando acabou esses 2 anos, aí a Estrada de Ferro, aquele tempo era paulista, né? Aí os ingleses lá mandou os homens virem aí, chegaram e foram rasgando e desmanchando tudo e tocando a Estrada de Ferro para frente. Não tinha nada, rapaz. Quando eu veio aqui, era só a rua aqui, era terra. E tinha uma carreira de árvore bem no meio da avenida, de fora a fora. Você não tinha conforto de nada aqui. Tudo armazém, aqueles armazenzinhos meio... Mas antes aqui não tinha nada, rapaz, vixe. Aqui mesmo que eu vinha falando para vocês, aqui era um depósito de tora, que onde era nossa casa, de lá até lá na frente era tudo tora. Tinha uma serraria aí que tem os pau até hoje lá. Ia no jardim da estação à noite, esperar eles sair da escola, já pegava eles e levava para casa. Era assim a vida, era uma vida gostosa.